Fala galera, continuando aí nossa série, né, de resolução da apostila, da primeira apostila. Bora fazer o exercício 2 sem mais delongas. Exercício 2. Bem, essa questão é bem simples, tu só tem que prestar atenção em algumas coisas, tá? E vai ter um material de apoio aí que eu vou colocar para vocês também. Então, lendo com vocês. Deseja-se eletrizar um objeto metálico inicialmente neutro. Uma quantidade de carga negativa, 3,2 microcoulomb. Já já eu vou te dizer o que é esse símbolo aí, esse uzinho, né, que vocês falam, esse Y. Calma aí. Sabendo-se que a carga elementar vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Para se conseguir a eletrização desejada, será preciso retirar do objeto 20 trilhões de prótons, retirar do objeto 20 trilhões de elétrons, acrescentar ao objeto 20 trilhões de elétrons, acrescentar ao objeto cerca de 51 trilhões de elétrons e retirar do objeto cerca de 51 trilhões de prótons. Eu sei que vocês sabem ler, né? Mas é bom ler junto. Galera, o que vai acontecer? Agora a gente precisa treinar a tua interpretação. Quando tu lê uma questão, tu já tem que retirar os valores, as informações relevantes para ti, certo? Nessa questão aqui, o que acontece? Ele fala que o objeto está inicialmente neutro. Beleza, tu já subentende que é a mesma quantidade de prótons e elétrons, certo? E tu vai eletrizar ele de alguma forma. Por hora a gente estudou a eletrização por contato e atrito. Então uma dessas duas formas ele vai eletrizar, e ele vai eletrizar de tal forma que a quantidade de carga, tá, vai ser negativa e ela vai corresponder a esse valor, 3,2 microcoulomb. Turma, ele já está te dando, aí tu vai anotar, de preferência no cantinho esquerdo, tá? É assim que eu organizo minhas questões, vai anotar no cantinho esquerdo do papelzinho da tua prova, do teu caderno, vai colocar lá, quantidade de carga, ela é negativa, tu pode colocar o menos, mas lembra, quantidade de carga menos, excesso de elétrons, quantidade de carga mais, excesso de prótons. Nessa brincadeira, quem já sacou a ideia, já sabe que vai eliminar algumas alternativas, né? 3,2, deixa o símbolo aqui, a gente vai falar sobre ele. Usinho, como o pessoal fala, tá? Isso é micro, é uma unidade, é um prefixo, tá? Uma unidade muito pequena, microcoulomb. Sabendo-se que a carga elementar vale 1,6. Carga elementar é o nosso Ezinho, é uma constante, né? A menor quantidade de carga elétrica, que é encontrada apenas em prótons e elétrons. Sabendo-se que a carga elementar total vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, para se conseguir a eletrização desejada será preciso. Bem, essa questão tu quer saber o número de partículas elétricas, tá? Lendo o enunciado, tu já consegue eliminar um monte de coisa. Por exemplo, letra A, retirar do objeto 20 trilhões de prótons. Ei, bicho, tu não pode retirar nem acrescentar prótons. Lembra que quem se move, quem se movimenta, né, nessas interações elétricas é o elétron. Então, tu só pode eletrizar um corpo retirando o elétron dele ou acrescentando. Então, tudo que tiver próton, isso é uma sacada, tá, da nossa primeira aula. Eu falei também algo na aula passada. Tu pode tirar essas questões que está falando de retirar ou acrescentar próton. Aí imagina se tu não soubesse resolver a questão, tu poderia chutar, né? Mas com todas as alternativas, ó, retirar do objeto próton, nada de próton, cara. Tudo que a gente está vendo é para te ajudar a resolver uma questão mais rápida, eliminar alternativas, porque vai gerar dúvida, né? Eu falo de chute, mas tu está eliminando dúvidas. E ó, nesse caso aqui, se tu fosse marcar aleatoriamente e não soubesse disso, tu teria apenas 20% de chance de acertar. Eliminando essas duas questões, tu tem uma em três, ou seja, tu tem 33% de chance de acertar assim de uma maneira aleatória, se tu souber só o básico, que só pode retirar ou acrescentar elétrons. Aí beleza. Como a quantidade de carga é negativa, tu tem excesso de elétrons. Para te ter excesso de elétrons, tu tem que acrescentar elétrons no corpo, ou seja, tu já elimina mais uma alternativa aqui, né? Retirar do objeto 20 trilhões de elétrons. Cara, se tu retirar elétrons, tu vai ficar com excesso de prótons, então a B está errada. Dos 33% de chance de acerto, agora ó, tem uma para duas, tem 50% de chance de acertar. Se tu for aleatoriamente, né? Se tu for fazer o famoso chute, só sabendo o básico, tu já elimina a tua dúvida. Então tu tem a letra C, acrescentar 20 trilhões de elétrons, e a D.
Só que tu é meu aluno e tu não vai chutar, né? A gente vai calcular. Então, bora calcular isso daí. Beleza. Deseja se eletrizar, tal, tal, tal. Tu já sabe que a quantidade de carga é igual a 3,2, né? Agora sim a gente vai falar sobre o símbolo. 3,2. Galera, esse símbolo bem aqui é uma letra grega, tá? É o mu, se eu não me engano. Corrijo para vocês qualquer coisa no mural. Não falo grego. Então, isso daqui significa micro. O que é o micro? Toda vez que isso aparecer, gente, tá? É uma simbologia e faz parte das competências, né, do Enem. Saber interpretar símbolo e tal. Isso equivale a vezes 10 a menos 6. Essa quantidade de carga ela é muito pequena, tá? Vezes 10 a menos 6. A gente vai trabalhar muito com potenciação aqui, gente. Operações com bases iguais e tal. Então, eu aconselho tu dar uma olhada em aula de matemática básica. Não é o meu foco, né, nas nossas aulas. Mas se tu tiver dúvida, cara, qualquer dúvida é válida, tá? Mesmo que seja de interpretação de matemática básica, tu manda no inbox para mim aqui pelo Classroom mesmo, que eu te atendo com a maior tranquilidade. Só que nossas aulas estão voltadas para a física, tudo bem? Mas eu posso tirar essas dúvidas, sem problema nenhum. Conhecimento tem que ser compartilhado, tá, galera? Então, esse ambiente virtual é para isso. Me chama, qualquer dúvida. Mesmo que sei lá, não saiba dividir, me chama que eu te ajudo, tá? Vamos lá. Então, 3,2, toda vez que aparecer um micro, né, tu vai substituir ele por vezes 10 a menos 6. Ele é uma simbologia só. 10 a menos 6. Vou correr um pouquinho aqui. Por isso que a minha letra não tá tão bonita. Coulomb, beleza. Eu te dou carga elementar também, né? 1,6 vezes 10 a menos 19. É igual 1,6 vezes 10 a menos 19. Galera, eu demoro um pouquinho porque eu tô sem mesa digital ainda. Então, eu tô meio que fazendo pelo mouse. Tá? Então, eu demoro um pouquinho para fazer. Por isso que não sai tão bonito. Mas o importante é fazer. Coulomb, tu não tem o N, o número de partículas, né, que tu vai acrescentar no corpo para ele ficar eletrizado negativamente com essa carga. E não te esquece, o sinal aqui é só para dizer se é excesso de elétrons ou de prótons. Só isso. Eu gosto de trabalhar com módulo nessas questões. Então, vamos lá. N. Galera, sem mais delongas, eu quero achar o N. Como é que a gente acha? Tu sabe que tua fórmula original é isso daqui, ó. Q é igual a N vezes A. É a forma que sempre aparece em livro, em apostilas. Mas, se eu quero achar o N, nesse caso, eu posso isolar ele. O único cara que eu não posso isolar é o E, né? Porque ele é uma constante, então ele sempre vai ter um valor fixo. Então, bem aqui, se eu quero isolar o N, é só eu passar o E que está multiplicando para o outro lado e dividindo. Então, a maioria das questões vai pedir para te calcular, tá? O número de partículas. Então, vai ficar assim, olha. N é igual quantidade de carga, o nosso Qzão, sobre o Ezinho. Agora, é só substituir e resolver. Bora lá? N igual Q sobre E. Substituindo valores, o que a gente tem? Nós temos aqui 3,2. Se tu quiser deixar o negativo, pode. O resultado vai dar negativo, só para dizer que é elétrons. Só isso. 3,2 vezes 10 a menos 6 vezes 10 a menos 6. Já vai entender o porquê eu deixei com cor diferente. Q dividido para 1,6. Percebe que eu deixei, né, os números aqui da frente com a mesma cor, mas é porque eles vão operar entre si. Então, por isso, vezes 10 a menos 19. E não te esquece de tirar dúvida da matemática básica comigo, caso tu tenha dificuldade, tá? O Classroom tá aí para isso. Bem, galera, aqui é bem fácil. A gente vai dividir, ó, primeiramente, eu chamo de módulo, tá? Esses números aqui da frente. 3,2 para 1,6. Se não tiver problema, eu vou deixar aqui de verde, tá, gente? Essa troca demora um pouquinho. Tô fazendo tudo no manual aqui do PowerPoint. Então, 3,2 dividido para 1,6, gente, é 2. Aí aqui a gente tem uma divisão de base igual, né? De bases iguais. Então, pela matemática, a gente sabe que divisão de bases iguais você conserva a base e subtrai o expoente de cima menos o de baixo.
Só que eu te explico assim, ó. Você vai conservar o expoente de cima, dá no mesmo, só que sabe como é? O cara é engenheiro, né? Gosta muito de enrolação. Até os professores de matemática de vocês dão esses macetes. Ó, o menos 19, ele sobe devido a essa relação aí de menos com menos ser mais, né? Que é o de cima menos o de baixo. Então eu te explico assim, se o expoente da base do denominador for negativo, ele vai subir positivo, por causa da jogada de sinal. Se fosse mais, ia subir menos. Como é menos, sobe mais. Aí bem aqui, ó, o teu n vai dar 2. Então, meio que tu já sabe qual é a resposta, né? Vezes 10. E olha aqui, menos 6 mais 19 dá 13, né? Ainda vou um pouquinho mais além. Isso daqui, esse n, fazendo uma jogadinha, né, de andar vírgula e tal, nada mais é do que 20. Isso daqui é matemática, lá sexto ano, potenciação, tem na internet mundial. Vou até deixar aí uma videoaula de um canal que eu curto pra caramba. Não é o nosso, mas é um canal que eu sempre indico. 20 vezes 10 a 12. Tu pode fazer essa brincadeira. Esse daqui, galera, significa dizer que é 20 trilhões de elétrons que tu acrescentou. Logo, né, a gente tinha eliminado a gente tinha eliminado a B, a gente tinha eliminado a D, sobrou a C e a D. Tu tira a D, porque ele fala acrescentar objeto cerca de 51 trilhões, não. Tu vai acrescentar no objeto 20 trilhões de elétrons, letra C, de churrasco, né, do Enem, que vocês vão fazer depois da aprovação. Me chamem. Física ao poder, até a próxima.